Ela carregava no colo um vazio do tamanho de um filho. O silêncio na casa era tão profundo que ela conseguia ouvir o eco de sua própria dor. Cada objeto, cada foto era um lembrete de uma vida que havia sido interrompida de forma brutal e inexplicável. O mundo dela não havia apenas desmoronado, ele havia virado pó. Até que uma esperança, frágil como um fio de voz, a levou até um lugar simples. Até um homem de aparência comum, mas com um dom extraordinário. O que ele diria? Haveria alguma palavra capaz de curar uma ferida tão grande? Ela não esperava por um milagre, esperava apenas por um sinal. E então, naquela sala humilde, ele lhe entregou uma mensagem, que não pertencia a este mundo. Imagine o cheiro de café coado no coador de pano, logo cedo. O silêncio da manhã no interior, quebrado apenas pelo canto dos pardais. Era nesse cenário de paz que Dona Maria, sim, vamos chamá-la assim, pois ela poderia ser sua vizinha, sua tia, sua avó, iniciava seus dias. Sua vida não era feita de grandes eventos, mas da beleza silenciosa dos pequenos rituais. O cuidado com a casa, o vaso de flores sempre fresco na janela da sala, e, no centro de tudo, sobre a estante de madeira, o maior de todos os seus tesouros, o retrato do seu Joãozinho. Ah, o João! Seus olhos tinham a luz da juventude e um sorriso que era capaz de iluminar o cômodo mais escuro. Ele era um jovem cheio de sonhos, acreditando que o mundo estava ali, esperando por ele. Para Dona Maria, aquela foto não era apenas papel e tinta. Era a materialização de todo o seu orgulho, de todo o seu amor. Seu patrimônio não era medido em terras ou posses, mas naquele sorriso, naquela promessa de futuro. Ela, uma mulher de fé simples e robusta, acreditava piamente que o amor de uma mãe era um muro de proteção, um escudo invisível que guardaria seu filho de todo e qualquer mal. Ela orava todas as noites, confiante nessa verdade absoluta. A vida seguia seu curso sereno, mas, existe uma fragilidade inerente à felicidade, não é verdade? Um pressentimento mudo de que a tranquilidade é, por vezes, apenas o prelúdio. A gente olha para trás e percebe os fios do destino já se tecendo, mas naquele momento, tudo parecia perfeito. Demasiado perfeito. A força daquela mãe e a alegria daquele filho pareciam uma equação infalível, um destino traçado para ser apenas de felicidade. Mas e se eu te disser que essa mesma fé, essa mesma rotina abençoada, estava prestes a ser posta à prova de uma maneira que nem nos seus piores pesadelos Dona Maria poderia imaginar? O que acontece quando o alicerce mais sólido da sua vida simplesmente desmorona? Porque a vida tem dessas reviravoltas cruéis. E o que vem a seguir, é o relato de como o mundo de Dona Maria se desintegrou em um único instante. E de como uma dor, tão profunda e aparentemente insuperável, seria a semente para o encontro mais extraordinário de sua vida. Prepare o coração, porque a história está apenas começando. Existe um momento na vida em que o tempo simplesmente para. Um instante preciso em que o eixo do mundo desliza e tudo o que era sólido e certo se dissolve no ar. Para Dona Maria, esse momento chegou não com um estrondo, mas com uma batida suave na porta. Uma batida que ecoaria como um trovão para sempre em sua alma. A notícia foi seca. Impessoal. Cruel em sua objetividade. Acidente de carro. Curva na estrada. Não sofreu. Palavras ocas, vazias, que se chocavam contra a realidade incompreensível. Elas não carregavam o significado do que havia sido perdido. Não explicavam a ausência do sorriso que iluminava a sala. Não devolviam o abraço que aconchegava nos dias frios. Eles diziam, ele se foi. Mas o que ecoava na mente dela era um grito silencioso, meu filho se foi, ponto. E então veio o silêncio. Um silêncio diferente de toda a paz que ela conhecia.
Era um silêncio pesado, opressivo, ensurdecedor. Era o som da ausência. As noites, outrora cheias de planos e risadas compartilhadas, transformaram-se em um mar infinito de lágrimas e perguntas atiradas ao vazio. Por quê? Onde você está? Você sentiu dor? Por que eu não estava lá? Perguntas que se perdiam no teto escuro, sem resposta, sem consolo. A fé que era sua rocha, sua fortaleza inabalável, começou a rachar. Cada lágrima era uma fissura. Cada porquê sem resposta, uma martelada. O desespero não era mais apenas emocional, era uma dor física. Um peso de chumbo no peito que tornava cada respiração uma batalha, um nó na garganta que não se desfazia. Ela vagava pela casa, um fantasma de si mesma, tocando os objetos que pertenceram a ele, cheirando suas roupas à procura de um último vestígio de seu perfume, que lentamente se dissipava, assim como sua esperança. Como seguir em frente em um mundo que de repente ficou vazio? Como encontrar forças para o próximo dia quando o "bom dia, mãe" se calou para sempre? A vontade era de deixar-se morrer, de ser consumida por aquela dor, porque parecia a única forma de se reunir a ele. A escuridão era completa. Total. Foi nesse poço mais profundo de desespero, quando a escuridão ameaçava engoli-la por completo, que uma voz suave surgiu. Uma amiga, uma vizinha, alguém que também havia perdido alguém e entendia a paisagem daquela dor. Sem impor, sem forçar, quase num sussurro de compaixão, ela disse: Maria, já pensou em ir até Pedro Leopoldo? Já pensou em procurar o Chico Xavier? Chico Xavier. Um nome que ela já tinha ouvido em programas de rádio, em conversas casuais. O homem que falava com os espíritos. O médium. Para sua fé ferida, aquela ideia soou inicialmente como loucura, superstição. Mas então, e se? E se fosse verdade? E se existisse uma ponte? E se ela pudesse dizer adeus? Ouvir que ele estava em paz? Era um fio de esperança. Tênue, frágil, duvidoso. Mas na escuridão total, até o mais fraco dos raios de luz é como um farol. Era tudo o que ela tinha. E é nesse momento de vulnerabilidade absoluta, carregando um coração feito de cacos, que Dona Maria pega um velho casaco, enxuga as lágrimas com as costas da mão e decide fazer a jornada. Ela não sabia o que a esperava. Ela não sabia se era real ou apenas um conto para consolar os que sofrem. E o que aconteceu naquela sala simples em Pedro Leopoldo é algo que vai além de qualquer explicação. É uma história que não é só sobre a dor, mas sobre a resposta que o universo pode dar quando menos esperamos. Não vá embora, porque o próximo momento é o que vai mudar tudo. Após uma jornada que pareceu eterna, Dona Maria chegou a seu destino. O centro espírita era exatamente como haviam dito, simples, humilde, sem qualquer grandiosidade material. Mas havia algo no ar, uma energia diferente. Ao entrar, seu coração já acelerado pareceu querer saltar do peito. O que ela mais notou não foram as paredes simples ou a mobília modesta, mas os olhares. Dezenas de pessoas sentadas em bancos de madeira, e em cada rosto ela via um reflexo de sua própria dor. Olhares perdidos, corações feridos, histórias silenciosas de perdas que ecoavam naquele espaço. Era um lugar onde a dor não precisava ser escondida, onde cada alma carregava seu próprio fardo de saudade. Ela se sentou, suas mãos suando, seu coração batendo forte no peito. Minutos se arrastaram como horas. E então, algo mudou no ambiente. Uma energia sutil de paz começou a preencher o espaço. Sem alarde, sem anunciar, ele apareceu. Chico Xavier. Um homem de estatura baixa, vestindo um traje simples, com olhos que pareciam conter toda a serenidade do mundo. Sua aura não era de grandiosidade, mas de humildade profunda.
Ao seu redor, as pessoas se acalmavam naturalmente, como se sua simples presença fosse um bálsamo para aquelas almas atribuladas. Quando finalmente chegou a sua vez, Dona Maria sentiu as pernas tremendo. Cada passo em direção a ele parecia uma eternidade. Ela olhou para aqueles olhos serenos e não conseguiu conter-se. Todas as barreiras, toda a força que tentará manter, desmoronou naquele instante. Suas mãos trêmulas buscaram as dele, e as lágrimas que ela julgara ter secado há muito tempo voltaram com uma força avassaladora. E então veio o desabafo, a súplica que ecoava de sua alma devastada: meu filho, por favor, me diga, ele está bem? Ele sofreu? Preciso saber se ele está em paz. Cada palavra saía entrecortada por soluços, carregada de uma dor que parecia finalmente ter encontrado um porto seguro para se manifestar. Chico não a interrompeu. Não fez gestos dramáticos. Apenas segurou suas mãos com uma doçura infinita, permitindo que toda aquela dor fluísse. Seus olhos, cheios de uma compaixão que transcendia o humano, fitaram os dela com uma profundidade que parecia enxergar diretamente em sua alma. Então, calmamente, ele fechou os olhos. Um silêncio profundo tomou conta do ambiente. Naqueles segundos que pareceram uma eternidade, Dona Maria sentiu algo inexplicável, como se o ar estivesse carregado de uma presença suave, amorosa. E então, com uma calma que contrastava brutalmente com a tempestade emocional no coração de Dona Maria, Chico começou a falar. Sua voz era suave, mas cada palavra soava com uma clareza cristalina. E o que ele disse a seguir fez o sangue gelar em suas veias, não de medo, mas de assombroso reconhecimento. Ele descreveu detalhes que eram impossíveis de saber. Lembrou do apelido carinhoso que apenas ela e o filho compartilhavam nas manhãs de domingo. Mencionou a promessa que João havia feito no último aniversário dela, uma promessa sussurrada no ouvido, que ninguém mais ouvirá. Falou sobre o jeito particular como ele arrumava a cadeira na cozinha para tomar café com ela. Detalhes íntimos, segredos de mãe e filho, pequenas memórias que ela guardava como tesouros em seu coração. A mensagem não era vaga ou genérica. Era específica, vívida, personalíssima. Cada palavra soava como uma confirmação miraculosa. Era como se o próprio João estivesse ali, naquela sala humilde, usando a voz serena de Chico para conversar com sua mãe. A mensagem era clara: ele estava em paz, não havia sofrido, e seu amor por ela continuava tão vivo quanto sempre. E é aqui, caro espectador, que precisamos fazer uma pausa. Porque o que aconteceu em seguida foi tão extraordinário, tão profundamente comovente, que merece ser contado com o coração aberto e a alma preparada. A reviravolta que Dona Maria estava prestes a vivenciar é a prova de que o amor é mais forte que a morte, e que os laços verdadeiros jamais se rompem. E então, depois de transmitir aquelas memórias íntimas que confirmavam, sem qualquer sombra de dúvida, que a conexão ainda existia, Chico Xavier fez uma pausa. Seus olhos fechados suavemente, como se estivesse escutando uma voz distante, uma voz que só ele podia ouvir. O silêncio na sala era pesado, carregado de uma expectativa sagrada. Ninguém respirava. Ninguém se mexia. Todos sentiam que algo de profundamente extraordinário estava prestes a acontecer. Quando Chico abriu os olhos novamente, algo sutilmente diferente havia mudado neles. A serenidade permanecia, mas agora havia uma centelha de familiaridade, um brilho de personalidade que não era dele. Ele se inclinou levemente para a frente, sua voz, quando veio, não era mais apenas a sua. Carregava uma cadência diferente, uma entonação que Dona Maria conhecia melhor do que qualquer som no mundo. E as palavras que saíram então não foram as de um médium transmitindo uma mensagem. Foram as palavras de um filho consolando sua mãe. Mãe, a palavra soou como um carinho, um afago direto na alma ferida: pare de chorar.
Eu estou vivo. Cada palavra era um martelo quebrando as correntes de sua dor. Aqui onde estou, eu continuo. A vida não acabou, mãe, ela apenas mudou. Chico, ou melhor, a presença que falava através dele, fez uma pausa, permitindo que aquela verdade revolucionária se instalasse. A saudade que a senhora sente, eu também sinto. É grande, mãe, é muito grande. Mas o nosso amor é maior. Ele não cabe nesta distância entre os planos. A mensagem continuou, doce e firme, eu estou bem. Estou completo. E estou ao seu lado, todos os dias. Nas suas orações da manhã, no seu café silencioso, no seu olhar perdido pela janela. Eu vejo. Eu sinto. Eu estou aqui. A senhora nunca está sozinha. E então, veio o gesto que selaria para sempre aquele encontro. Chico, com uma doçura infinita, se levantou e abriu os braços. Dona Maria, sem hesitar, caiu em seu abraço. Mas caro espectador, preste atenção aqui, porque este não era um abraço comum. Naquele abraço simples e humilde, Dona Maria não sentiu apenas os braços magros e acolhedores de Chico Xavier. Ela sentiu algo mais. Uma energia, uma presença que envolveu seu corpo e sua alma como um casulo de amor. Era o abraço do seu João. Era o amor incondicional do filho que a morte não foi capaz de separar, transcendendo os planos da existência e se manifestando naquele gesto puro de compaixão. E é aí que reside a maior reviravolta desta história. Não foi a mensagem em si, por mais extraordinária que fosse. Foi a transformação que ocorreu dentro dela. A passagem de uma fé abalada para uma certeza inabalável. A jornada da mais profunda escuridão para uma luz de esperança que nunca se apagaria. Ela saiu daquele centro espírita com o mesmo coração que entrará, ainda pesado pela saudade, ainda marcado pela ausência, mas com um espírito radicalmente transformado. A Dona Maria que caminhava naquela manhã em direção à estação de ônibus não era a mesma mulher quebrada que havia chegado no dia anterior. Algo fundamental havia se realinhado dentro dela. Ela finalmente compreendeu, não como uma teoria, mas como uma verdade visceral, que o luto não é um ponto final. Não é o fim da história. O luto é apenas uma vírgula. Uma pausa necessária e dolorosa na longuíssima história de um amor que a morte física é impotente para apagar. Ela percebeu que aquele amor, aquele vínculo que construíram em vida, era uma força ativa, um fio de luz que continuava a conectá-los além do véu da matéria. E essa compreensão trouxe consigo uma missão, a missão de viver. Não apenas sobreviver, arrastando-se pelos dias, mas viver plenamente. Viver por ele, honrando sua memória e seus sonhos interrompidos. E, talvez o mais importante, viver por si mesma. Sua dor havia forjado nela uma nova perspectiva. A saudade aguda não mais a paralisaria, seria o combustível para seu legado. A dor profunda não a tornaria amarga, seria transformada em compaixão, uma compaixão profunda, rara e preciosa, capaz de enxergar e acolher a dor do outro sem julgamento, porque ela mesma havia estado no fundo daquele poço. E naquele momento de clareza suprema, ela lembrou das palavras que havia lido anos atrás, mas que só agora ressoaram com todo o seu significado: fora da caridade não há salvação, como nos ensina Allan Kardec em O Evangelho segundo o Espiritismo. Ela entendeu que a caridade do Chico não estava apenas na mensagem psicográfica, por mais incrível que fosse. Estava no gesto. No ato humilde de estender a mão, uma mão que se tornou ponte, e reconectar duas almas que o mundo, em sua visão limitada, julgava estar separadas para sempre pela morte. A grande consolação, ela descobriu, não está em esquecer. Não está em apagar a dor ou fingir que a perda não aconteceu. A verdadeira consolação, a que salva e redime,
está em encontrar um sentido maior dentro da própria dor. É transformar a própria ferida em um canal de luz para outros que caminham nas trevas. É entender que o amor é a única lei verdadeira e que ele realmente nunca, nunca morre. E essa história nos deixa com uma pergunta que só você pode responder: o que a dor que você carrega, ou que você testemunhou alguém amado carregar, te ensinou sobre o amor e a continuidade da vida? Como você transformou sua saudade em legado, ou que gesto de caridade, por menor que seja, tornou sua carga mais leve? Compartilhe nos comentários uma mensagem de esperança que você gostaria de enviar para alguém que está sofrendo. Às vezes, uma única palavra de um desconhecido pode ser o conforto que uma alma precisa para seguir em frente. Que possamos ser canais dessa esperança. Se esta história tocou o seu coração e reforçou sua fé no amor que transcende tudo, deixe seu like. Esse gesto simples ajuda nosso canal a levar consolo e esperança para cada vez mais pessoas. E se você acredita, como nós, que o amor é eterno, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhuma dessas histórias que iluminam a alma. Aqui, nós acreditamos que cada história de dor pode se tornar uma história de esperança. Lembre-se, você não está sozinho. Até a próxima história.